Fala galera que é emocionada e tem tesão por venda. Estamos aqui mais num podcast da XPcom. Agora esse aqui está sendo gravado aqui em Blumenau, Santa Catarina. E pra gente falar de venda, pra gente falar de aceleração, pra gente falar muito também sobre tecnologia, a pergunta que não quer calar é: qualquer empresa pode ou deve usar o digital para acelerar? Para responder essa e outras perguntas, eu trouxe aqui um cara que tem 12 anos de mercado só de digital, um cara que sabe muito sobre tecnologia, mas também sabe muito sobre negócio e sobre e-commerce. Quero apresentar para vocês Rafa Santos, o cara da UAP. Seja bem-vindo, meu mano. Fala, meu querido. Tudo bem? Prazer. Você agora aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Cara, você viaja o Brasil inteiro, não viaja? Brasil inteiro. Caramba, a última vez que você... Aonde você estava aqui antes de vir para Santa Catarina? Acho que o último evento foi Canoas. Canoas, verdade, Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Rafa, conta um pouquinho pra mim. Hoje, onde você trabalha, quem você representa e o que essa empresa faz? Maravilha. Hoje, bom, prazer pessoal, boa tarde. Hoje eu estou na UAP, uma plataforma de e-commerce focada em varejistas, também na indústria, trazendo uma flexibilidade para o mercado muito grande. Então hoje é isso que a gente faz. Temos grandes parceiros aí no mercado também. Legal. A UAP, hoje, quem são os clientes hoje que usam a UAP? Tá, eu tenho, dentro da nossa gama de clientes, eu tenho clientes no B2C tradicional, no B2B, no B2B2C, no D2C. Acho que os mais conhecidos, assim, de nome, Growth Suplementos é um dos nossos clientes. Baita. Já que estamos no Sul, Vinox é um dos nossos grandes Vinox Tramontina, né? Para que a gente não sabe, o maior revendedor Tramontina, né, do Brasil. E uma operação muito redonda, também em conjunto com a Lomini. Legal. Então é uma parceria de muito sucesso. Leveros, onde digitalizou toda a operação, com rede de representantes, inclusive, na ponta, utilizando a nossa ferramenta, um B2B2C bem importante na nossa estrutura. Quando você fala representante, o que a gente quer dizer na ponta representante? Perfeito. Eu sou uma distribuidora, eu tenho um representante que usa a plataforma para fomentar a venda. Como é que funciona isso? Exatamente. Pode ser um representante direto da empresa, então ele vai ali fazer as vendas, ele pode ser um PJ ou um funcionário mesmo da empresa. No caso de Leveros, ele digitalizou a cadeia, porque ele viu que a boa parte das vendas do seu produto, eles vendem ar-condicionado, para quem não conhece o Grupo Leveros, estão com os instaladores e com representantes locais. Caramba! E aí eles digitalizaram toda essa cadeia e hoje eles atendem o Brasil inteiro, onde o instalador consegue entrar pela plataforma, fazer um orçamento para o cliente final, gerando inclusive descontos e tendo regras específicas de negócio para digitalizar realmente e capilarizar essa frente. Então, e essas regras de negócio, desculpa te interromper, eu consigo personalizar para cada negócio que tem uma regra diferente, eu consigo hoje aplicar dentro da UAP. Muito bom. E aí, já que você tocou nisso, múltiplas tabelas de preço, regras específicas por região, por representante, alçadas de precificação, de desconto. Então, workflow de aprovação, isso vai para um gerente, vai para um diretor. Que legal. Então a gente consegue trazer toda essa digitalização para dentro da indústria e dos varejistas. Então hoje a gente tem o varejista, a indústria ou o representante, você tem toda a cadeia que precisa usar o digital para vender mais. Perfeito. Esse é o ponto. Tem alguma empresa que você fala assim, cara, esta empresa eu não consigo atender? Só tem uma empresa que a gente não consegue atender, que é aquela que ainda não sabe estrategicamente para onde vai. Entendi. Então, basicamente, tecnologicamente, eu consigo atender, mas se ela ainda não tem um planejamento estratégico, não tem uma boa agência, não tem uma consultoria, não tem um planejamento estratégico e não está madura... Perfeito. Não sabe as suas próprias regras. Não sabe as próprias regras, Perfeito. Essa dificilmente vai ter sucesso em qualquer tecnologia. Qualquer tecnologia. Quando eu conheci a UAP, o que me chamou e brilhou os olhos da UAP foi que eu nunca tinha visto isso no mercado. Quem me mostrou, inclusive, foi o Ed, né, o CEO de vocês. Que ele falou assim, a gente tem uma reunião aqui de roadmap onde a gente pega as ideias dos próprios clientes de vocês
olha, o que um precisa e o que dá para replicar. É isso mesmo? Como é que funciona no dia a dia isso aí? É isso mesmo. Os nossos clientes e parceiros nos trazem o que eles precisam para a operação e aquilo que faz sentido realmente a gente trazer para produto. Então, a gente traz realmente essas melhorias para atender uma necessidade real. Porque o mercado tem, vamos falar de multiverso, Bitcoin, mas na prática isso muitas vezes não é necessário. É mais uma fantasia do que trazer resultado. E a gente tem a cada 3 meses uma reunião onde a gente traz todos os parceiros e clientes, e a gente tem um time de CS também que acompanha os clientes no dia a dia, para propor essas melhorias e acompanhar qual foi o resultado que na prática essas melhorias trouxeram. Então esse processo faz com que a gente tenha ali aumento de conversão, aumento de faturamento, é muito mais no dia a dia com o cliente. Então, hoje, para quem está buscando assim, puxa, eu sou uma indústria, eu posso usar a WAP para ir no B2B e também no B2C? Pode. E isso, eu estou no mesmo sistema ou eu tenho que fazer 2 implementações? Você está no mesmo sistema, então você pode escolher fazer a gestão em ambientes apartados ou no mesmo ambiente como um canal de vendas. Legal. Então isso é possível. A única questão que vai depender é a jornada do consumidor, ela vai ser diferente. Perfeito, natural. Então, dentro do mesmo sistema você pode ter a gestão. Gestão e também layout, toda a questão de jornada e usabilidade específica para cada canal. Legal. Então, lógico que eu tenho um front diferente, eu tenho um layout diferente, mas eu como gestor, proprietário, eu consigo ter num único sistema, conseguir ver a visão dos 2 negócios. Consegue a visão dos 2 negócios e ter regras diferentes, até mesmo de precificação da plataforma. Caramba! Então a gente consegue ter modelos em que a gente vai ter um fixo por pedido, ou um percentual, ou enfim. Então a gente dá flexibilidade para que múltiplos modelos, quando a gente fala de um B2B, vai ter o B2B que o ticket médio é altíssimo e que alguns que nem tanto. Então dentro disso a gente tem uma flexibilidade de negociação para estar mais aderente àquela operação. A WAP está há quanto tempo no mercado? Já 19 anos, mas como plataforma há 13. 13? Então, ou seja, tem chão. Já conhece algumas operações. E tem muita gente que me pergunta assim, puxa, qual que é a plataforma de B2B? Como que eu consigo fomentar esse meu mercado com tecnologia? E eu escuto muita gente falar, puxa, eu tenho que desenvolver dentro de casa ou eu tenho que desenvolver fora. Qual é a vantagem de eu ter uma plataforma própria versus eu ter que desenvolver? Eu, particularmente, é uma opinião, plataforma própria, você tem que ter uma operação muito madura. De tecnologia e de produto. De tecnologia, de produto, de processos e um processo de digitalização que já vem de há muito tempo. Para toda empresa que precisa se digitalizar, é um custo de aprendizado que não faz sentido. Então, uma plataforma SaaS te dá escalabilidade, segurança, toda a infraestrutura que você precisa para que você digitalize de forma mais rápida e menos custosa. Lógico. E se preocupe com menos etapas do processo. Então, você vai se preocupar em vender, em estratégia comercial, estratégia de capilarização, onde que eu consigo melhorar a penetração dos produtos, muito mais do que se preocupar em tecnologia. São coisas bem diferentes. Até porque vocês lançam novas features de funcionalidades que o mercado precisa agora em 2025, que não tinha em 2024, e que se o cara tiver que desenvolver, ele vai ter que criar do zero esse negócio aí, né? Vai ter que criar do zero. E aí tem um ponto que ele vai ter que criar do zero, ele vai levar muito mais tempo do que os concorrentes, porque se eu criei para uma plataforma SaaS, eu replico para todo mundo. Se um cliente que tem uma plataforma própria quiser, ele vai ter que implementar em casa e ele vai levar 5 meses para fazer, ou 1 ano. Sendo que ele tem uma plataforma SaaS, automaticamente ele é beneficiado pela melhoria que eu tenho para todos os clientes. Então isso dá uma aceleração maior para que ele consiga usar essas estratégias, essas novas funcionalidades. Sou uma indústria, então eu quero usar o digital, aí a gente pode utilizar, faz o planejamento estratégico, cria as regras de negócio, entende, vou lá e contrato a WAP. Quanto tempo eu entendo que a WAP começa a ser funcional para mim? Quanto tempo leva de implementação? Em média. Lógico que talvez cada caso é um caso. Para quem não passou por esse processo ainda, existem casos raros, mas que acontecem, em que uma implementação ela pode ser mais ágil do que eu vou dizer agora. Mas em média o que a gente vê, 90 dias úteis, de forma saudável.
Porque às vezes o cliente fala assim, mas quanto tempo a agência ou a plataforma? Não, quanto tempo você vai levar para dentro da sua operação cadastrar produto, definir regra de negócio. Acelerar esse processo é possível, mas às vezes não é tão saudável. Então, entendi. Até porque você não quer passar por isso de novo. Então, é igual fazer uma cirurgia, né? Faz bem feito aí pra não ter que abrir de novo. Faz uma vez só. O custo do retrabalho você não vai querer ter nesse caso. Perfeito. Então, acho que é importante falar isso, que muitas vezes a demora da implementação não é só o front, né? É principalmente a regra de negócio envolvida. É o que menos demora, é o front. Sim. Porque isso tem as aprovações, tem integrações, tem o ERP, tem as regras de negócio, descrição de produto. Tudo que envolve a operação que precisa ser muito bem cuidado. Entendi. E hoje, você falou ERP. Hoje, vocês integram com a maioria dos ERPs, muito provavelmente. Sim, nós temos APIs abertas, integramos com a maioria dos ERPs. Quem integra? O cliente fica responsável pela integração ou é a UAP? Depende. Existem ERPs mais simples em que uma integração até a UAP ela faz a gestão. Existem ERPs de indústria mais complexos em que cada integração é única. Entendi. E aí quem acaba integrando isso de forma saudável, a gente facilita em alguns casos, é o próprio cliente ou um integrador parceiro. Legal, que normalmente pode ser o cliente, né? Você que está contratando a UAP, você pode pedir para o teu time de tecnologia lá da RP e falar, olha, fala com a UAP lá, mas eles ficam responsáveis por levar e trazer as informações, isso? Exatamente, a UAP ela é passiva nesse momento. Até porque a UAP, por mais que você imputa todas as regras de negócio, ela vai ser responsável da venda em diante. Total. É isso, não é? É isso. Depois que vendeu, o RP vai ser responsável, é o coração ali do negócio, por fazer todo o processo de emissão de nota fiscal, controles internos. E aí, quanto mais complexo é o regime da empresa, mais complexo são as regras internas que eles têm. Mas a gente já tem integração com a maioria, tem uma boa relação com todos os fornecedores, todos os RPs. E o Omnichannel? Eu tenho também loja física. Perfeito. Isso vai integrar na minha loja, o estoque, ou não, eu tenho que fazer separado, eu tenho que fazer tudo isso no RP. Legal. Você tem várias frentes. Quando a gente fala de Omnichannel, então a UAP ela é multi-CD, consegue ter vários CNPJs, estoques, só que vai além disso. Quando a gente fala de Omnichannel, tem o PDV que você precisa ter muito bem integrado, tem o RP preparado para resolver isso, tem as dores de operação, então o cliente comprou uma loja, ele vai trocar na outra, o sistema está preparado para fazer essa troca, e olha que eu vejo grandes players que não estão preparados para esse Omnichannel ainda, então não é uma tecnologia, eu diria que são várias tecnologias, mas principalmente é um modelo muito bem desenhado de como que vai ser essa jornada do consumidor no Omnichannel, que é muito mais do que tecnologia em si. Mas a UAP está bem preparada para auxiliar nesse processo. Legal. Bom, parece papo de vendedor aqui, que a gente está falando da UAP, mas para justificar todo esse papo, acho que é importante, Rafa, a gente falar fatos. Até que a gente está falando aqui, as pessoas vão falar, percepções. Perfeito. Mas e os fatos? Fato é, então, que temos um cliente em comum chamado Via Inox, não é, Rafa? Via Inox Tramontina tem e-commerce, se não me falha a memória, desde 2008. Também muito tempo. Muito tempo. Então, já passou por diversas plataformas, né, Rafa? E a Via Inox, ela estava em outra plataforma B2B, né? Perfeito. Mas vendendo por si, né? E a gente tinha alguns problemas de escala, né? Entre vários problemas de escala, seja ruptura de permanência do ar, seja problemas de checkout, seja N problemas. E aí, nós fizemos um RFP, a Alomni junto ao cliente, e a gente entendeu que a melhor plataforma era a UAP. E aí, a gente falou, bom, vamos ver então, vamos pagar o preço, já que é vendedor, vamos fazer. Fizemos, né, Rafa? Fizemos. Primeiro projeto Alomni e UAP com Via Inox. E aí, como que foi o projeto da percepção de vocês? Perfeito. Primeiro que acho que é importante puxar isso, que além da Alomni fazer um trabalho
prévio de maturação de tecnologia, de direcionamento para o cliente tem uma maturidade muito grande, sabe muito bem o que quer, quais as dores, isso é fundamental. Então a gente iniciou o projeto em um período que muitas vezes é difícil, lembra dos 90 dias, então a gente tinha que fazer o lançamento rápido. Antes da Black Friday. Antes da Black Friday. A gente lançou, se eu não me engano, foi quase 1 ou 2 de novembro, ou 20 de outubro, alguma coisa assim. Algo assim, até os ajustes final. Isso. Então, basicamente, foi um projeto em tempo que foi muito bem azeitado, subiu em 3 meses, acho que não foram nem os 90 dias úteis, foi antes. E por quê? Porque a agência tinha uma proximidade com o cliente, entendia bem as regras. Então, ter uma boa agência, ter os processos bem desenhados para o app, hoje é um case. Perfeito. De performance, de resultado, de estratégia. Então isso tudo é um case de sucesso. É o primeiro e foi um golaço. Golaço, né, cara? E aí, foi quase o Puskas do ano. E aí, pra vocês terem uma ideia, né? O próprio cliente falou nos últimos 60 dias aí que em toda a vida de e-commerce dele, ele nunca teve uma taxa de conversão tão alta como ele está tendo agora. A gente sabe que não é só a plataforma, mas é um pilar muito importante. E uma das coisas que a gente atribui à plataforma, da WAP, eu cito 2, aí eu queria que você falasse mais a respeito. Uma, a velocidade. Cara, como é rápido. Se você está duvidando, se está assistindo aí, escutando o podcast no YouTube, na Spotify, no teu streaming, acessa via inox.com aí, vê se não é rápido. Como é que vocês fazem essa magia aí? Legal. A WAP, por histórico, então hoje ela é uma plataforma que só faz plataforma, mas no início dela ela fazia tudo. Então ela também se preocupava com performance, já foi agência. Então essa preocupação com velocidade, conversão, estar dentro dos parâmetros do que o Google, todas as frentes pedem, a tecnologia tinha que responder muito bem a essa demanda. Então a gente foi além. Então a nossa tecnologia, ela é de ponta e não para de evoluir justamente por isso, porque a gente está preocupado com a performance, que hoje a gente não faz mais, porém a plataforma continua evoluindo para facilitar a vida, conversão. Esse é o grande foco da plataforma. Que legal. Então olha só, tudo essa necessidade você vai ver quando você navegar na Vinox, parece que você está num aplicativo nativo. Exato. De fluido que tá. Então acho isso muito legal. E a segunda frente que eu acho da WAP, a gente até já falou aqui, mas é importante, que a WAP já vem com muitas funcionalidades voltadas para venda, né? Quais, por exemplo, Rafa? Acho que estão a falar que para ter performance no B2C, algumas funcionalidades são importantes. E lembra, quem nos trouxe essa necessidade foram os próprios clientes. Então, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de ter assinatura, review de produtos, um cashback nativo, um compre junto, uma forma diferenciada de ter os kits, por exemplo, tudo que faz o cliente vender mais, além da performance em si. Claro, além de ter um excelente layout, uma excelente implantação, a gente traz isso para dentro da estrutura. E a gente dá flexibilidade, o cliente não é obrigado a utilizar o que a gente leva. Você deixa na prateleira? Deixo na prateleira, então, para dar uma agilidade para que ele implemente essas ações, teste, veja o resultado, e ele pode ter outras de mercado, não tem problema. O meu foco é fazer com que ele venda mais. Perfeito. E sem ter que comprar alguém de fora e plugar e ter um gasto a mais. Exato, porque além de ter uma tecnologia flexível, a gente não pode ser um opressor na rentabilidade do cliente. Entendi. Então o que a gente consegue fazer para melhorar essa linha e dar mais receita, mais flexibilidade, mas sem comprometer tanto o custo operacional, a gente traz para dentro da solução. Olha que fantástico. Inclusive, a gente lançou esta semana do Front. Vocês já tinham essa funcionalidade, a gente trouxe para o Front, onde cada categoria, onde eu acesso cada categoria, além de eu trazer já o banner da categoria, eu consigo trazer agora um carrossel de produtos dos mais vendidos. Ficou sensacional. Ficou, e aí, porque quando tem um e-commerce com muita SKU, a gente tem que tomar um cuidado para não fazer o efeito Netflix.
cara fica escolhendo, acaba não escolhendo nada. Fica só passeando. Só passeando. E a mídia tá cara, hein? Tá cara. Então, a gente colocou essa feature em todas as categorias dos mais vendidos, porque isso já induz o cliente a falar, não, esses aqui são os melhores, então eu já clico aqui, já vou para a página do produto. E isso eu achei fantástico, que eu consigo muito fácil com a UAP puxar isso de uma forma muito simples, né? Até no front, para quem agora é agência ou quem é desenvolvedor, cara, em outras plataformas, tu tem que fazer uma gambiarra por trás para fazer isso, e a gente sabe que com a UAP não, né? Não, inclusive o que eu mais recebo de feedback de desenvolvedor cara, eu faço o que eu quero, eu consigo aqui ter a flexibilidade que então os desenvolvedores gostam muito, e aí é um ponto fundamental, a gente tem a funcionalidade e ter um bom piloto do lado do cliente e ter uma boa agência que consiga trazer isso para o front é o que é uma composição de sucesso. E aí é lógico que o cara vai ter a melhor conversão que ele tem. Vai ter a melhor conversão. Dos últimos 10, 12 anos aí, né? Rafa, pra gente finalizar aqui, a gente falou dos cases, a gente falou de tecnologia, a gente falou aqui de um cliente real de sucesso, a gente falou de como funciona. Cara, quero contratar a UAP. Onde eu encontro a UAP no mercado? Como é que eu faço isso? Perfeito. Tem o nosso site e redes sociais. Então, para quem quiser saber mais, tem www.uappi.com.br. UAP com 2 P's. Exato. Então, estou super à disposição. Quem quiser me achar nas redes sociais também. Como é que acha o Rafa? Rafael com PH, Alexandre no LinkedIn. Então, fiquem à vontade. Ou fale com os nossos parceiros também. A Lomini está aí. Christopher também é um grande parceiro. Podem procurar os nossos parceiros e aí eles vão conseguir conectar. Legal. E aí você que está interessado, entendeu que você que é uma indústria, você que entendeu que é um varejista, você que entendeu que é um representante ou que você tem toda a cadeia e precisa se digitalizar, que você precisa, você só não sabe como, procure a Lomini, procure a UAP. A gente vai fazer uma reunião com você, nós vamos entender o teu contexto, a gente vai entender as tuas regras, nós vamos indicar o melhor caminho, inclusive se às vezes o melhor caminho não seja a UAP. Exatamente isso. Não é? O processo é consultivo. Perfeito. A gente vai entender o seu modelo de negócio e a gente vai ser transparente. Eu tenho esses benefícios, eu consigo te ajudar nisso. E às vezes pode ser que em algum caso você tenha pelo momento de operação que ir para uma outra solução. E aí totalmente agnóstico nesse aspecto, a ideia é que você venha para realmente crescer. Se eu não conseguir agregar resultado real, você vai ter soluções que às vezes para aquele momento que você está vai conseguir. Perfeito. E se você precisa acelerar o seu negócio, acelerar a sua empresa, você que precisa aumentar a sua recompra, trazer tráfego, aumentar a sua conversão, ou fazer uma estratégia de negócio, a Lomini e o Mago está aqui. Rafa, muito obrigado por esse papo. Obrigado, Mago. Prazerzaço. Mais um podcast aqui da XPCOM com patrocínio da Lomini, agora aqui em Blumenau. Então, olha, já se inscreve aqui, comenta se você gostou desse conteúdo, se você na tua plataforma de streaming favorita, e já vejo o próximo episódio, porque aqui é mais conversinha e também mais conversão. Vamos juntos!